Bom dia. Bom dia. Nossa vida. Ter alguns amigos aí de longa data é muito bom. Eu não sei você, mas o maior tesouro que eu tenho são os amigos. Eu gosto de cultivar amizade. E se tem uma coisa que me encanta, é repartir amigos. Apresentar um amigo a outro. E ver assim os amigos se tornando amigos. Muito bem. Mas é um prazer e eu quero realmente que durante o dia abraçar cada um, que eu não abraço há muito tempo. Pois bem, eu gostaria de falar um pouco aos irmãos que estavam ontem à noite. Um ponto que me veio essa madrugada, e eu queria só comentar com vocês, pessoal que estava ontem à noite. Deixa eu ver quem estava ontem à noite, deixa eu ver. Tá bom. Tinha uma perereca também lá. Não veio, essa foi uma palavra. Duas palavras. Apoiou muito. Gente, vocês precisavam ver. Mas eu comentei ontem a respeito do Ministério Pastoral. Seria bom dar uma baixada aí, né? Na reverberação. Tá. Na frente. Você está mais na frente, né? Tá. Pessoal que não está ouvindo bem lá atrás, senta aqui na frente. Está combinado? Não? Eu comentei ontem sobre Ministério Pastoral, falei várias coisas que deveriam acontecer, mas uma coisa que é central no Ministério Pastoral, peço que vocês escutem, é a capacidade de ouvir. Pastorear é mais ouvir do que falar. Tá bem? E num dos livros do Atmani, Obreiro Cristão Normal, num dos capítulos, tem todo um capítulo sobre a questão de ouvir. Todo um capítulo. E nesse capítulo, ele fala que nós temos que ouvir o que a pessoa está falando, nós temos que ouvir o que a pessoa gostaria de falar, e nós temos que ouvir o que ela está escondendo. Você entendeu ou não? 3 frequências. O que ela está falando, o que ela gostaria de falar e o que ela está escondendo. Isso aqui não é um trabalho de psicologia, graças a Deus pelos psicólogos, mas é um trabalho de revelação, de palavra de conhecimento. E na medida que a pessoa vai falando, você vai percebendo uns fiozinhos soltos. Esses são os importantes. E escutar não com o ouvido externo, mas escutar com o coração. Tá bem? Tomando todo o cuidado de não trazer a resposta antes da pessoa fazer a pergunta. Porque às vezes a gente senta com alguém e a gente já tem a resposta. A gente acha que tem. Então, aprenda a ouvir. E aprender a ouvir diz respeito a não completar a frase da pessoa. Já conversou com alguém que sempre completa a sua frase? É, no mínimo, irritante. Não coloque palavra na boca da pessoa, não complete frase, dê tempo à pessoa achar o que ela quer dizer. Mas guarda isso. Trabalho pastoral é você ouvir. Também não? Uma vez o irmão ligou lá para casa e falou: Jomir, você vai estar aí? Vai sair agora? Eu falei: não, vou estar aqui. Eu preciso conversar com você. Olha só, eu preciso conversar. Aí ele foi lá, sentou diante de mim e ele falou seguramente uns 40 minutos, sem parar. E eu percebi que na medida que ele falava, ele ia encontrando as soluções. Ele era bem inteligente. Então ele ia falando
Eu percebi assim que ele ia mudando. Aí terminou, ele falou, Jamê, obrigado pelo seu ouvido, tá? Falei, tem 2. Eu não precisei falar absolutamente nada. Ele precisava só que alguém o ouvisse, porque ele precisava falar. E isso acontece muito na casa. Sim ou não? Sim. Família é o lugar onde a gente escuta, onde a gente ouve. Eu li a respeito de um casal que era uma artista de cinema que se apaixonou pelo cabeleireiro. E sabe por quê, não? Porque ele ouvia. E ela se apaixonou. E tanto que fez que conquistou ele e casou com ele. O casamento não durou um mês. Porque ela chegava em casa e queria conversar com ele. Mas ele não queria escutar. Ele tinha escutado o dia inteiro. Mas ele escutava profissionalmente. E eu duvido que ele escutava. Ele fingia, ele fazia cara de quem estava escutando, mas não escutava. E ela queria falar, ela precisava falar, mas ele não queria ouvir. Então o casamento não demorou um mês. Então nós precisamos aprender a ouvir. Amém? Ouvir esposa, ouvir esposo, ouvir filhos. E principalmente a esposa que pensa falando. O homem pensa, depois fala. A mulher fala pensando. E eu aprendi isso da maneira mais difícil. Mais difícil. A gente estava sentado à mesa e a minha esposa estava querendo trocar o piso ali do corredor, lá de fora. Ela falou, puxa, a gente precisa trocar esse piso. Eu não disse que sim nem que não, ela que estava falando. Ela perguntou, escuta, quanto é que vale o meu carro se eu vendesse? Eu falei, seu carro vale, sei lá, não me lembro quanto, vamos dizer 10 mil. Não tem nada a ver com preço, tá? É só um número que estou dando aqui. Ele falou, se eu vendesse, com 10 mil dava para fazer isso aqui? Eu falei, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Ela, que bom. Terminamos o café, eu peguei o telefone e liguei para o meu genro, que estava procurando um carro. Falei, escuta, ele nem está vendendo um carro dessa, quer comprar? Ele falou, quanto? Eu falei, é tanto. Eu falei, eu quero, vou ir buscar. Aí depois que ele chega, eu falei, Ireninha, onde é que está a chave do carro? Está na gaveta. Peguei, falei, está aqui. Ele falou, quem está querendo o carro? Eu falei, o Luiz. O que ele quer com o carro? Eu falei, eu vendi o carro. Não, mas quem disse que eu queria vender? Eu falei, você falou? Eu falei, eu não falei. Ela estava pensando. E a pergunta que ela me fez foi só subsídios para ela continuar pensando. Aí eu aprendi que quando ela ia falar alguma coisa, eu tinha que calar, quieto, tipo assim um sparring, ali, só dando assim para ela um alvo, sei lá. Um totem, assim. Resultado, tive que comprar um carro melhor para ela. E trocar o piso. E o piso. Então, meus queridos varões valorosos, escuta. E às vezes ela está falando e ela não quer a sua opinião. Ela está só pensando. A mulher pensa falando, o homem pensa e às vezes não fala. Mas o tópico aqui é Ministério Pastoral. Um dos pontos mais básicos do Ministério Pastoral é ouvir. Ouvir o coração da pessoa, ouvir a alma da pessoa, ouvir o passado da pessoa. Tá bem? Então, esse é o último item da mensagem de ontem. Bem, hoje nós começamos aqui o nosso tempo com uma música. Qual foi? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tema. Mas não é o tema
de um encontro. Esse é o tema da nossa vida. O do Starbucks? É. Acho que está por ali. Bonito, né? Dá processo. Você sabe qual é o nosso alvo como congregação, não? Você sabe qual é o nosso alvo como congregação? É ter uma família em cada rua da região metropolitana funcionando como congregação para que aquela rua seja ganha. Você sabe qual é o alvo, não? É esse alvo. Sai daqui com esse alvo. A minha rua vai se converter. Ontem nós estávamos lembrando do Evi Hilbert, que era de Santarém, está em São Paulo. Ele contava para nós que lá em Santarém todos iam se converter. Se alguém não quisesse converter, tinha que sair da cidade. E se ficasse, ia converter. Você tem que fazer esse mesmo propósito na sua rua. Tá bom? Esse mesmo propósito no seu prédio. Eu moro no último andar. Eu moro no último andar do meu prédio lá. E eu estou aprendendo a conhecer os vizinhos. E antigamente entrava no elevador assim a pessoa com criança e você elogiava a criança e ganhava os pais. Hoje não é criança, é animal, é cachorro, é gato. Correto? E eu tenho que dar um jeito de elogiar o cachorro. Mas que cachorro bonitinho, né? Quando não está falando bonitinho, fala interessante. Porque tem os cachorrinhos que são interessantes, né? Então hoje assim, eu sei de cachorro que lá vai fazer cirurgia. Eu sei de cachorro, sei idade de cachorro hoje lá. Porque eu quero chegar no coração da família. E eu vou usar o caminho que for para chegar. Porque eu estou naquele prédio. Não é por causa do meu conforto, não. É porque eu tenho um serviço ali. Eu tenho um alvo. Amém? Eu gostaria, nesta manhã, de falar sobre duas famílias na Bíblia. E uma delas aqui, o Alcione começou falando, que é a família de Abraão. Tá bem? A palavra fala que nós somos filhos de Abraão. Sim ou não? Sim. Mateus capítulo 3, verso 9, Jesus está falando aos fariseus, aos judeus, e diz assim: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que dessas pedras, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E foi o que ele fez. Ele fez de nós um povo que não tinha nação, um povo que não tinha pai. Ele fez de nós filhos de Abraão. Amém? Depois, a palavra fala, em Romanos capítulo 9, versículo 8, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Gálatas 3, 7, diz assim: sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Então o que é que nós somos? Somos filhos de Abraão. Qual é a implicação? Qual é a implicação desse fato? Que nós somos filhos de Abraão. Alguém pode me dizer, não? Significa que nós temos as mesmas bênçãos de Abraão. Amém? A bênção que estava sobre Abraão está agora sobre nós. Gênesis 12 diz que através de Abraão Deus ia abençoar quem? Quantas? Naquele dia que Deus falou isso para Abraão, Deus estava pensando na nossa família hoje? Sim ou não? Sim. Sim, Ele estava pensando na nossa família hoje.
Então nós temos a mesma bênção. Mas também nós temos a mesma responsabilidade. Temos a mesma responsabilidade. Ou seja, temos a mesma vocação. A vocação de Abraão é a nossa vocação. Então, se Deus falou para Abraão, em ti serão benditas quantas? Todas as famílias da terra. O que Deus fala hoje para mim e minha casa? Que através de mim serão benditas todas as famílias da minha rua. Porque é onde eu moro. Eu não tenho responsabilidade de ganhar 8 bilhões de pessoas. Deus não vai pedir para você evangelizar 8 bilhões de pessoas. Mas Deus quer que você se responsabilize pelos seus vizinhos e pelas pessoas que você conhece. Diminuiu o auditório. Diminuiu o meu círculo. Mas a responsabilidade permanece. Por quê? Porque eu sou filho de Abraão, eu tenho a mesma responsabilidade, eu tenho a mesma vocação. Vamos tomar 2 textos que falam da vida de Abraão. Nós vamos tomar o capítulo 12 de Gênesis. Eu queria que você lesse para mim o versículo 1, 2 e 3. Alguém, por favor, leia Gênesis 12, 1, 2 e 3. Alguém achou? O pessoal lá de trás pode ler também, tá? Não se sente excluídos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Se você ler o capítulo 11, deixa aberta aí a sua Bíblia, só um pouquinho, lê o capítulo 11, principalmente o último versículo, o penúltimo último versículo, não me lembro se é 33 ou 34, ou 34, 35. O que diz aí? 11, o capítulo 11, versículo, os 2 últimos versículos, o que diz aí? Capítulo 11. O que dizem os 2 últimos versículos? Tomou terra a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Isso. Olha só. Capítulo 12 diz, é uma ordem de Deus para Abraão. Mas no capítulo 11, quem é que toma a iniciativa? Terá. O pai. Se você fizer as contas do último versículo do capítulo 11 e o primeiro versículo do capítulo 12, você vai achar uma diferença de 75 anos. É que a gente lê a Bíblia assim, corrido, mas tem ali 75 anos nessa história. Isso é um ponto extremamente importante. Quem toma a iniciativa é Terá, ou Tera. Ele que toma a iniciativa. Qual a iniciativa? De ir sair da terra e ir para uma nova terra que era Canaã. Se você se lembrar de Atos capítulo 7, quando Estevão faz o discurso, contando toda a história, você vai entender que Deus falou com Abraão pelo menos 2 vezes. Então, a fala do capítulo 12 é no mínimo a 2ª vez que Deus fala com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, é no mínimo a 2ª vez. Porque Deus já havia falado. Deus já havia dito, de acordo com o que Estevão ensina. Correto? Agora, Deus falou com Abraão algumas coisas muito sérias. Correto? E qual é a primeira coisa que Deus fala para ele? No capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra. E que mais? Da tua parentela.
é extremamente importante isso aqui. Ele sai da terra. Aliás, Terá leva Abraão a sair da terra, mas a parentela sai junto. Por quê? Por que Terá toma iniciativa? E aqui eu confesso e concordo que vai ser só uma dedução. Só uma dedução. Acho que Terá não queria se apartar do filho. Principalmente porque era um menino. Nessa época, Abraão tinha mais ou menos 75 anos. Era um menino sem juízo. Como é que sai por aí esse guri com esposa e assim, desse jeito? Eu vou junto. Já que eu não consigo tirar da sua cabeça esse negócio de ir para uma terra de mostrar lei, então eu vou junto. Eu vou tomar iniciativa. E saem. E vão para Padã Arã. E ficam ali 75 anos. E Deus espera que o pai de Abraão morra. Quando o pai de Abraão morre, aí Deus fala com ele: sai da tua terra e da tua parentela. O chamado é individual. O chamado é para a sua casa. Não tente arrastar ninguém com você. Nem seus filhos. Filho casado é parente. Muda o status. Filho casado é parente. A partir de agora, os filhos decidem para onde devem ir. Pare esse negócio de querer puxar. Uma vez cheguei numa casa e estava vendo entre o marido e a mulher uma não pequena contenda. E eu cheguei lá e o marido estava chateado, a mulher chateada. E eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: não, essa mulher. É um negócio de ficar grudado na mãe. Aí eu falei: minha querida, você precisa cortar o cordão. Ele falou: Jamil, não é um cordão, é um cabo de aço. E ontem eu comentava que uma das crises do casamento é relacionamento com parente. É uma das grandes crises. Relacionamento com parente. Nós temos que aprender que um casamento estabelece uma nova cultura. Nem a cultura do pai dela, nem a cultura do pai dele. É outra cultura. Sair da parentela diz respeito a criar uma nova cultura. Sair da parentela significa que nós somos agora uma outra família. Se você reparar no capítulo 18 de Gênesis, a palavra é um pouco diferente, porque no capítulo 12 diz: em ti serão benditas todas as famílias. Já no capítulo 18 diz: em ti serão benditas todas as nações. O que é uma nação? Uma nação é uma família que cresceu. É uma família que se estendeu. E foi gerando novas pessoas. O objetivo das igrejas domésticas, o objetivo das igrejas nas casas, é multiplicar em novas famílias que abram novas congregações. Amém? Estou dando um conceito de igreja, que não é um lugar, não é um ambiente só, mas é um grupo dinâmico que vai se multiplicando até que a terra toda seja cheia do conhecimento da glória do Senhor. Através das famílias, através da sua família. Deus quer encher essa região com o conhecimento da glória. A palavra diz que a terra está cheia da glória de Deus, mas a terra estará cheia do conhecimento da glória. E esse conhecimento acontece através da nossa ministração, do nosso serviço, do nosso ministério. Amém, amados? O que Deus pediu a Abraão? Sai da tua terra. Está falando de quê? Desapego daquilo que lhe dá segurança. Se tem um negócio que nos dá segurança, é a nossa terra. É ou não? A gente quer ficar na nossa terra, no nosso lugarzinho. Eu digo que eu não sou conservador. Eu só não gosto de mudança. Mas não sou conservador, não. Eu gosto de sentar na mesa no mesmo lugar. Eu gosto de deitar na minha cama no mesmo lugar. Quando eu chego no local da reunião, eu sento na mesma cadeira. Isso dá segurança para a gente.
Pois é, e Deus não quer que você tenha segurança naquilo que você vê. Deus quer que você tenha segurança nele. Inclusive ele fala para a gente não colocar a nossa certeza na insegurança das riquezas. O Senhor fala que as riquezas são uma insegurança. É estranho Deus falar isso, né? Porque a gente acha que tem dinheiro e a gente está seguro. Não, eu preciso ter o meu pé de meia, porque sabe como as coisas são, né? Deus fala, não, querido, deixa a tua terra. Deixa o que lhe dá segurança. Vida cristã, amados, é uma confiança total em Deus. Acostume-se com isso. Sabe o que acontece? Deus tem ciúme de nós. E quando a gente confia em coisas e não nele, a gente ofende o Senhor. Se quer glorificar Deus, aprenda a confiar nele e não nas coisas que estão ao seu redor. Por isso ele diz, sai da tua parentela. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Ou seja, eu tenho uma nova cultura para você. Eu tenho uma nova forma de vida para você. Mas para mim, o pior, vai para um lugar que eu te mostrarei. Para mim, isso é crítico. Porque eu gosto de ter, assim, uma certeza do que eu vou fazer. Eu gosto de agenda. Eu gosto de horário. Eu viveria muito bem na Suécia. Você acha que inglês é certinho horário? Você não conhece o sueco. O sueco, assim, chamou você para ir na casa dele e marcou 7 horas. Se marcou 7 horas, você já não pode mais levar a criança. E se você chegar 5 para 7 lá, não toca a campainha. Tem que dar 7 horas. E é assim, das 7 às 9. 9 horas, se você não fizer nenhum movimento para sair, o dono da casa levanta e agradece a sua visita. Eu gosto desse negócio. Então, quando Deus fala comigo, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei, gente, isso para mim é um negócio terrível. Eu gosto assim de ter a provisão para onde eu vou. Mas eu aprendi que primeiro vem o frio, depois o cobertor. Primeiro vem a fome, depois vem o alimento. Primeiro vem a crise, depois o livramento. Eu gostaria de ter o livramento para poder entrar na crise. Eu gostaria de entrar na fome com o pão na mão. Eu gostaria de entrar no frio, mas com um cobertor aqui embaixo do braço. Mas com Deus não é assim. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Mas esse chamado é para nós. Você está disposto a entrar num tipo de vida que você não sabe o que vai acontecer? Andar com Deus, amados, é uma aventura. Você nunca sabe como vai terminar o dia. Você nunca sabe. Tá bom a coisa, não? Posso continuar? Então, eu gosto de dizer que nós somos a única planta que tem raiz para cima. A nossa seiva não vem daqui. O nosso sustento não vem daqui. O nosso sustento vem todo das mãos do Senhor. Amém? Aí chegando no capítulo 18 de Gênesis. Qual é o contexto? Deus queria destruir as campinas, a campina de Sodoma, Gomorra, Zoar, Ai, toda aquela região ali Deus queria destruir. Mas Deus tinha um plano. E Deus dizia assim, como é que eu posso executar isso sem antes conversar com o meu amigo Abraão? Vamos ver o texto ali? Gênesis 18? Deixa eu ver exatamente. 17. O que diz aí? Lê 18, verso 17 em diante. Visto, ocultarei alguma coisa ao meu amigo Abraão, visto que certamente eles serão uma grande e poderosa nação e nelas serão benditas todas as famílias da terra, porque eu tenho escolhido e sei que ele vai ordenar seus filhos
e fazê-los andar em justiça e juízo, a fim de que eu cumpra tudo que a respeito dele tenho falado. Deus ia destruir, mas ele queria repartir o seu projeto com o seu amigo. E por que ele quis repartir o seu amigo? Porque Abraão tinha um serviço e um ministério. E qual era o serviço de Abraão? Gente, vamos lá, por favor. Qual era o serviço de Abraão? Como? Não. Ordenar seus filhos, sua casa depois dele, para guardar o caminho do Senhor. Aqui tem duas tarefas. A tarefa de Deus era abençoar a família da terra. A tarefa de Abraão é ordenar a casa. Ou seja, o trabalho de Abraão era criar um canal através do qual Deus iria fazer a sua obra. Então a disciplina da sua casa faz com que Deus cumpra o que Ele quer cumprir. Então quando você põe a sua casa em ordem, você está dando a Deus condições de Deus cumprir a promessa dele. Porque de fato nós não abençoamos a ninguém. Quem abençoa é Deus. Nós somos canais dessa bênção. Então quando você faz os seus filhos andar em justiça e juízo, você está permitindo que a sua casa seja um canal do Senhor. Por isso você precisa aprender a andar em disciplina, você precisa ser disciplinado e você precisa disciplinar os seus filhos. Porque uma casa indisciplinada não permite que Deus cumpra o seu projeto de abençoar todas as famílias da terra. Estão me compreendendo, amados? Eu não estou perguntando se você é capaz de me entender. Estou perguntando se eu sou capaz de explicar. Tá bom? Então, o meu trabalho é pôr minha casa em ordem. Criar um canal através do qual Deus vai abençoar todos os meus vizinhos. Então, não trata a disciplina de casa como alguma coisa corriqueira. Não trata, por exemplo, a desobediência na sua casa como algo corriqueiro. Ainda que tem pais que disciplinam os filhos porque passam vergonha. Não tem nada a ver com você passar vergonha ou não. Tem a ver com um projeto de Deus que precisa ser estabelecido. Se o ponto de referência é a minha vergonha, se o ponto de referência é a minha ofensa, a coisa está errada. Você sabia que tem pai que disciplina o filho pelo prejuízo que o filho dá? Ou seja, se a criança quebra um cristal Sica, o que é cristal Sica? O pessoal ouviu ontem? Esses copos de massa de tomate. É cristal Sica. Se quebra um cristal Sica, não, é copinho barato. Mas você falou para ele não pegar no copo. Você falou para ele ter cuidado com o copo. E ele não teve cuidado e quebrou o copo. Ah, mas é um cristal Sica, não tem problema. O problema não é o cristal Sica, é a desobediência. Mas se quebrar um cristal Strauss, um cristal Hermes, um cristal... Aí não, aí a vara vai cantar. Não tem a ver com o cristal. Tem a ver com a desobediência. Estão me entendendo, amados? Não, eu vou disciplinar porque eu fiquei muito ofendido. Você me ofendeu. Quando minha filha nasceu, eu estava voltando da Bolívia e eu trouxe de lá uma cinta muito bonita. Uma cinta assim bordada, desenhada, uma cinta de couro. E eu consagrei essa cinta ao ministério. Ungi. E pus essa cinta lá no quarto, no fundo do guarda-roupa. Para dar tempo de toda a ira ser aplacada, todo o nervosismo ser tirado, eu pensar, então eu ia lá, pegava a cinta, e era 3 e seus múltiplos. Então, se 3 não resolvesse, era 6. Não resolveu, era 9. Graças a Deus, nunca chegou a 9. O 3 já cumpria a função. E por que 3? Para me disciplinar. Para não disciplinar ou corrigir com ira ou ofendido.
Porque a desobediência dos filhos não é uma ofensa a mim, é uma ofensa a Deus. E eu preciso disciplinar para não incorrer num crime chamado de crime de prevaricação. Prevaricação é quando eu não cumpro aquilo que é minha responsabilidade. Estão me compreendendo, queridos? E na minha casa eu nunca contei até 3. Sabe que tem gente que conta até 3, né? Menina, eu vou contar até 3. Você já viu algum versículo na Bíblia, Deus fazendo isso? Filho, eu vou contar até 3 para você abandonar o adultério. Você ouviu, não? Vou contar até 3 para você parar de mentir. Contar até 3 é dar chance ao pecado. Ele em casa a gente contava até 1. Era o máximo. 1 e pronto. Pentecostes caía. Pentecostes manifestava, porque era fogo, energia de dente e língua estranha. Eu quero dizer para vocês que funcionou. Funcionou. Elas aprenderam e fizeram a mesma coisa com os filhos. Um dia eu estava passando na sala, estava assim, conversando com as amigas, e eu passei na sala e deu para escutar assim, meu pai era muito chato nessa questão de horário. Eu passei ali na hora, vi meu santo nome sendo chamado em vão. Eu falei, ué filho, você achava errado? Eu, não, pai, você está certo, eu faço a mesma coisa. Aprenderam? A disciplina da casa não é por nossa causa. A disciplina da casa não é porque eu fui ofendido. A disciplina da casa, primeiro, é porque houve uma ofensa a Deus. Segundo, porque a família disciplinada é canal de bênção para as nações. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Deus e o projeto dele. Muda alguma coisa, amados? Deu para entender isso? Não? Vamos caminhar um pouco mais. Qual o modo de vida de Abraão? Em primeiro lugar, diz a palavra que Abraão saiu de Ur da Caldeia. Você sabe o que significa Ur? Significa chama ou luz, mas alguma coisa artificial. Ele sai de Ur e vai para Betel. Sabe o que significa Betel? O nome antigo de Betel? Luz. Só que não mais uma luz artificial. Então ele sai da luz natural e vai para a luz de Deus. Essa é uma caminhada de Abraão. Ele vai para Betel. Depois disso, ele vai para alguns lugares. Siquém, Gerizim, Betel. E em cada lugar desse, ele edifica um altar. Em toda a caminhada de Abraão, ele foi edificando altares na sua casa. Me compreende, amados? A vida de Abraão foi ao redor de altares. O altar fala de sacrifício, fala de entrega, mas fala de adoração ao Senhor. Fala de devoção a Deus. A nossa casa tem que ser uma vida de altar, onde Deus é adorado, onde a gente aprende, onde a gente ganha capacidade de entrega. Queridos, eu me sinto assim muito assustado. Eu estou com 76 anos, mas eu me vejo muito assustado quando eu percebo que muitos dos nossos jovens ficaram velhos. Eu estou falando de vocês aqui porque eu não conheço todo mundo. Mas, meu Deus, como os nossos jovens, estou falando de lá, como a turma está velha. Meu Jesus, que falta de ânimo. Se propõe uma coisa, não vai dar certo. Ah, não, estou cansado. Ah, não, hoje não dá. Pelo amor de Deus. Um dia os irmãos lá estavam falando desse negócio de passar o bastão. Eu falei, eu vou passar o meu não.
Se alguém quiser pegar, que corre. Eu não vou diminuir o passo, não. Ué, eu vou correr. Eu vou me dedicar. Ah, quer pegar aquilo que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração? Então, trate de correr atrás de mim. Não vou diminuir o passo. Mas me espanta, queridos. Me espanta como os nossos jovens ficaram velhos. Vocês concordam ou não? Uma turminha desanimada. Estou falando de lá, tá? Lá longe. Vida de altar. Nós precisamos aprender sobre esse sacrifício. Turma não anda a pé. Sim ou não? Mas não anda a pé. Quando eu conto que eu remei 5 dias para chegar na aldeia, eu falo, nossa, que isso? Que é isso? Quando eu conto que para chegar na aldeia, a gente andava 27 quilômetros no Areião, no sol, e eu era encarregado de levar instrumento musical, um acordeão de 120 baixo na cabeça, que não era eu que tocava. E Davi, eu falei, meu Deus do céu, por que essa mulher não toca gaita? De boca, né? Mas aí eu falei, podia ser um piano de cauda. Quando eu conto essas coisas, a pessoa acha assim que é uma epopeia. Que é isso? Que é isso? Precisamos nos entregar. Precisamos ter um vídeo de altar. Um vídeo de sacrifício. Amém? Deus chamou você para o sofrimento. Está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2. Deus chamou você para o sofrimento. Esse é o nosso chamado. Mas hoje nós temos um negócio chamado hedonismo, onde a busca de conforto. Então, colchões cada vez mais macio, carro cada vez mais macio, e não vou andar, tem que andar. Mas, queridos pais, nós cooperamos para isso. Nós cooperamos para facilitar a vida deles. Mas eu quero dizer para você que o que fortaleceu você foi o sofrimento. O sofrimento fortalece. Amém? Amém? O sofrimento fortalece. O sofrimento nos desafia. E a vida é um desafio. Às vezes eu escuto pessoas falar assim, mas isso não é fácil. Tá aí daí. Você tem escolha? Se é difícil, se é fácil? Não, isso é difícil, então eu vou optar por outro caminho. A minha Bíblia diz porfiai. O que é porfiar? Lutar, competir. Competir para quê? Por entrar pela porta estreita e por caminhar pelo caminho estreito. Interessante, você tem que disputar a porta estreita. Mas a gente busca a porta larga. Só que a porta estreita leva para o reino. A porta larga leva para o inferno. Então o caminho de Abraão foi um caminho de altares. Amém? Eu estava comentando com os pastores que eu nunca vi tanta gente preguiçosa como hoje. Por que a gente não lê a Bíblia? Por que a gente não se dedica ao estudo da palavra? Por que a gente não se aprofunda no estudo da palavra? Por causa de preguiça. E Romanos capítulo 2 diz que não deve ser preguiçoso. Não podemos ser vagarosos no cuidado. Nós temos que ser diligentes no cuidado. E diligência significa fazer tudo e bem feito e na hora certa. A obediência tardia é desobediência. Eu gosto de um texto quando diz que Jesus passa pela praia e chama os discípulos e diz Jesus, chama eles assim, vinde a mim, farei de vocês pescadores de homens. O texto diz assim, e eles largaram imediatamente a ele. Imediatamente significa o quê? Eu nem vou pensar, eu vou te seguir. O Senhor chamou, eu vou e eu faço. Amém, amados? Amém. Será que nós vamos ter essa congregação nesse padrão? Amém. Nós vamos ter. Nós vamos ter. Deus vai fazer de nós. Amém, queridos?
Qual o modo de vida de Abraão? Ele sai de Betel, sai de Ur, vai para Betel, sai de Betel, vai para Negueb. Negueb significa ressecado. Ressecado. Deus não nos manda sempre para as campinas, para o lugar tranquilo. Deus também nos manda para lugares ressecados. Deus nos manda para lugares que não dão fruto ao nosso redor, para a gente continuar aprendendo a depender dele. Amém, amados? Amém. A fonte do nosso sustento não está ao nosso redor. A fonte do nosso sustento está em Deus. Amém? Amém. Então vai haver neguebes em nossa vida. Vai haver lugares ressecados em nossa vida. Eu estou acompanhando um pastor que está passando por situações muito difíceis. Eu estou tentando dizer que Deus está cuidando dele. Às vezes eu escuto pessoas falar assim: mas eu estou num deserto. Mas falam lamentando, porque não sabem o que é deserto. Foi no deserto que Abraão conheceu a Deus, que Moisés conheceu a Deus. Foi no deserto que havia maná todo dia. Foi no deserto que veio a palavra do Senhor. Foi no deserto que a coluna de fogo estava. Foi no deserto que a nuvem cobriu o povo. Foi no deserto que a roupa não se gastava. Foi no deserto que a sandália não se gastava. Foi no deserto que Deus se revelou como Pai. E você reclama de estar no deserto? Deserto é lugar de revelação de Deus. E o Senhor nos convida a sair do arraial para estar onde o Senhor está. Graças a Deus pelo deserto em nossa vida. Não vou pedir para você falar amém, não. Fica tranquilo. Há um momento de fome em Canaã. E o que acontece? Abraão, o pai da fé, presta atenção nisso, Abraão, o pai da fé, não tem fé para ficar num ambiente de fome. O que ele faz? Quem se lembra? Vamos lá, gente, fala para mim. O que Abraão faz? Ele vai para o Egito. O nome antigo de Egito é Misraim. Misraim, que significa dificuldade dobrada. O que você acha? Gente, aprenda a estudar a Bíblia. Cada nome que está ali tem uma história. Ele sai por causa da fome. Estava difícil? Ele vai para um lugar pior. Mas você lembra o que acontece quando ele chega no Egito? Lembra ou não? O que ele faz com a linda esposa dele? Que nessa época tinha ao redor de 70 anos. Ele fala: menina, tu é muito bonita. E esse rei aqui, eu ouvi dizer que ele é mulherengo. Então, olha, cuida de mim. Fala que você é minha irmã. Ela tinha 70 anos. Chamava a atenção pela beleza. Ele expõe a esposa. Isso significa que ele pôs a nossa promessa em risco. Esse ato de Abraão pôs a nossa história em risco. Todas as nossas atitudes, de obediência ou desobediência, têm consequências. Não tem nada que a gente faça que não tenha consequência. Quando a palavra fala que os jovens devem ser criteriosos, o que significa? Pensa na consequência do que você vai fazer. Amém? Se Sara ficasse com o rei do Egito, onde é que nós estaríamos agora? Gente, foi por pouco. Foi por pouco. Deus interferiu. E Abraão voltou. Sabe para onde ele voltou? Não? Para Betel. Para Luz. Ele voltou para Betel. E o interessante que quando a gente faz alguma coisa ruim, a gente cria escola.
É mais fácil você ter imitador de coisa ruim do que imitador de coisa certa. Você se lembra o que aconteceu com Isaac? A mesma coisa. A gente cria um padrão. Por que muitas vezes você encontra família que o avô divorciou, o filho divorciou, o neto divorciou? Eu acho que não é espírito familiar, não. Foi um padrão que foi estabelecido. Porque o filho viu que o pai divorciou e fala assim, dá para separar, porque o pai fez isso. É um padrão que se estabelece. As nossas ações se tornam padrão. Por isso que o Senhor fala que a gente tem que ser modelo de quem? A gente tem que ser modelo dos fiéis. Ou seja, entre os fiéis você tem que ser modelo. Os fiéis têm que olhar para você e ser desafiado a melhorar a sua vida. Porque a gente tem imitadores. Isso é normal. Isso é normal. Modo de vida de Abraão. Hebreus fala que Abraão morava em tendas com Isaac e Jacó. E eu sou muito curioso, sou muito inquiridor, e eu fiquei pensando assim, Deus, por que tem essa informação? Como a palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, redarguir, educar, edificar o homem, para que ele seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, eu entendi, essa informação que Abraão morou em tendas, ela tem alguma verdade, ela tem algum ensino. Eu entendi, amados, que morar em tendas é ter uma vida de simplicidade, ter uma vida de mobilidade, ter uma vida de desapego e ter uma vida de disponibilidade na mão do Senhor. Tenda fala de simplicidade, tenda fala de mobilidade. Você pode se mover por onde Deus quiser, porque tenda não tem alicerce. Sim ou não? Deus fala, sai daqui, você arruma a tenda e vai embora. Tenda fala de desapego. É uma vida mais simples. Você não pendura quadrinho na parede de tenda, né? Você não enfeita muito a tenda. A estrutura da tenda, ela serve só para abrigar você. Não serve para ostentar. Eu estive agora em janeiro no acampamento da igreja ali no Chile. Era assim um bosque. Eu quero dar essa ideia para vocês. Era um bosque muito grande, de pinheiros, de álamos. Todas as famílias em barracas. Todas. Esse ano tinha poucas, tinha só 450 pessoas. Mas no ano passado tinha 850. É porque tinha muita gente, aí a vigilância sanitária chegou lá, falou, não é muito, diminui, faz isso, para depois voltar. E que coisa linda, que coisa gostosa. As famílias assim, entrando na tenda um do outro, comendo, dividindo comida, repartindo. Que coisa gostosa. Simplicidade de vida. Eu contei ontem aos irmãos que estavam juntos, a minha filha Cindy, conversando com a missionária, que trabalha com, ali nas tribos ali do sul do deserto Saara, e ela contou para a Cindy que ela estava conversando com um beduíno, aquele pessoal que nômade, né? Conversando com um beduíno e começou a falar de Jesus. E daqui a pouco falou de Jesus, começou a falar da igreja. O que era a igreja? E começou a descrever a igreja. Aí o beduíno perguntou para o missionário, escuta, a sua igreja é leve? Sua igreja é leve? Ela falou, como assim? Não, porque se a sua igreja for leve, eu mando lá uns 2, 3 camelos trazer sua igreja para cá, para a sua igreja ensinar a gente a viver desse jeito. Gente, essa pergunta mexeu comigo. A minha igreja é leve. Ela pode ser movida por Deus, para onde Deus quiser. A minha vida familiar é leve. Deus tem liberdade de falar hoje de manhã para os presbíteros, falar assim, separar fulano e fulano para ser missionário. Onde? Lá em Mafra, lá em Alegrete. A nossa vida é leve.
A gente tem mobilidade? A gente tem disponibilidade? Ou a nossa vida está tão agarrada que a gente não consegue obedecer a Deus? Morar em tendas fala disso. E se o nosso pai morava em tendas, nós temos que voltar a morar em tendas. Por favor, amados, não estou falando de derrubar sua casa, você pagou com tanto sacrifício. Mas deixa eu lhe contar uma experiência. Durante um tempo em Campinas, eu ajudei uma igreja cigana, era um grupo de ciganos. E eles moravam no bairro mais chique de Campinas, Taquaral. Não sei se hoje é mais o bairro mais chique de Campinas. Mas era cada casa assim fantástica. Muito mármore, muito metal. E um quintal grande atrás. E tinha uma tenda. Eles moravam na tenda. A casa era só para ostentar, para dizer nós somos ricos. Mas não gostavam da casa. O negócio deles era a tenda. Que Deus nos desse a cabeça de tenda. Um coração de tenda. Isso significa que nós estamos livres para Deus nos guiar. Para quando, para onde, do jeito que Ele quiser. Amém? Aí aquela pergunta que o beduíno fez à missionária, eu tenho me feito, a minha vida é leve. A minha vida é uma vida de tenda que eu posso ser guiado pelo Senhor. A palavra diz que aquele que anda com o Senhor, que anda no Espírito, é como o vento. Que Deus pode levar, pode tocar por onde quiser. E para o vento me levar, eu tenho que ser leve. Eu não posso ter âncora, eu não posso ter alicerce no fundo, no lugar onde eu estou. Abraão morou em tendas. E nesse tempo que o texto de Hebreus fala, Abraão devia ter ao redor de 170 anos. Isaac deveria ter ao seu redor, ao redor de 65 anos, porque quando Isaac tem seu filho, Isaac teve seu primeiro filho com 40 anos, então Jacó deveria ter aí beirando 45 anos, 15 anos mais ou menos, então 45 anos de diferença. Então, quando Abraão mora em tendas, ele ensinou um padrão aos seus filhos. Ele estabeleceu um padrão. Os filhos também moravam em tendas. Sendo que tinha dinheiro para construir casa, mas resolve morar em tendas. E o escritor aos Hebreus, ele explica por que Abraão morava em tendas. Porque ele esperava a cidade edificada, não por mãos humanas. Amados, quem espera algo maior, despreza algo menor. Qual é a nossa expectativa? O que é que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando algo de Deus. Então, o daqui, amados, nós usamos como se não usássemos. Nós temos como se não tivéssemos. Nós compramos como se não comprássemos. O nosso coração não está nas coisas que a gente tem. Porque quando o coração da gente está nas coisas que a gente tem, as coisas são proprietárias nossas e não nós proprietários delas. As coisas nos tratam como propriedades suas e não nós tratamos as coisas como se fossem nossas. Elas passam a nos possuir. Amém, amados? Nós não somos daqui. Pois bem, algumas lições da história de Abraão. Primeiro, o vínculo de família não é estabelecido pelo sangue. O vínculo de família é estabelecido por nossa vinculação com o próprio Deus. Nós somos filhos de Abraão, mas nós não nascemos da carne de Abraão. Nós nascemos por uma obra que Deus fez. E todos nós somos filhos do Senhor. Segunda coisa, segunda lição. Através de Abraão, Deus estabelece o padrão de paternidade. Ministério pastoral. Talvez a coisa mais importante do ministério pastoral é revelar a paternidade de Deus. E cada família da terra, seja família humana, seja família de animais, revela a paternidade de Deus. Família é baseada na vida dos pais. E eu comentava ontem com os irmãos que eu estabeleci um projeto de vida de 2 anos. Não estou falando que eu vou morrer daqui a 2 anos, não. Nem isso não. É um trabalho que eu tenho que fazer em 2 anos. Já cumpri mais de 6 meses. E acho que vou conseguir cumprir dentro de 2 anos.
que é passar por todas as congregações que eu assisto, para ajudar os pastores a fundamentar os pais com 3 propósitos. Que cada pai seja um pastor, seja um sacerdote e seja um profeta, para poder guiar a sua casa para aquilo que Deus quer. Eu estou correndo, mas dá uma olhadinha na minha agenda lá, que está no site Servindo com a Palavra. Eu paro em Jundiaí, no máximo 4 dias entre cada viagem, porque eu estou correndo. Quem me acompanhar vai lá, vê onde você quer ir comigo e vamos junto, ajudar a falar isso. O projeto de Deus é esse, famílias abençoando famílias. O projeto de Deus é as famílias abençoando as ruas onde elas moram, a cidade onde elas moram. Mas para isso, nós precisamos de pais com coração de Abraão. Nós precisamos de homens bem posicionados, como pastores, como profetas, como sacerdotes. Homens que intercedam por sua casa. Homens que cuidam da sua família. E homens que dão direção para as suas famílias. Por favor, filhos e esposas, orem para que os homens da igreja tenham essa característica. Amém. Amém? Vamos orar para Deus levantar homens com essa característica. Homens que são verdadeiros pastores. Homens que sejam verdadeiros sacerdotes. Homens que sejam verdadeiros profetas. Mas você me pergunta, sim, mas meu pai não é convertido. Ainda. Amém. Ainda. Mas vai converter. Amém. Nós vamos orar. E você vai gastar tempo com seu pai. Você vai interceder por ele, você vai jejuar por ele. Você vai manifestar o amor de Deus por ele. Eu poderia contar para vocês inúmeros casos de filhos que ganharam os pais. Deixa eu te contar um só. Tinha um menino muito apaixonado pelo pai, mas o pai não era cristão. E ele ficava ali orando e chorando e gemendo. E Deus falou com ele um dia assim: sirva seu pai. Sirva seu pai. E o menino não sabia como servir o pai. Uma noite, o pai recebe um telefonema. Ele era diretor de uma empresa de ônibus lá na cidade. E um ônibus tinha sofrido um acidente sério. E chamaram ele e saiu de casa. Chuva, muita chuva. Aí passaram algumas horas, o pai volta para casa. E o filho estava acordado. O quarto dele era assim no mezanino. E ele viu o pai entrar, todo molhado, sapato sujo, sentar ali no sofá. E estava assim a figura do cansaço. E ele entendeu: segue seu pai. Ele desceu com o chinelo do pai, tirou o sapato do pai, tirou a meia, pôs o sandália nos pés do pai, e quando olhou, o pai estava chorando. E ele ganhou seu pai para Cristo. Pelo serviço. Tome tempo com seu pai. Posso contar mais uma? Uma amiga minha, em Santa Cruz, no Bolívia. Muito amiga do pai. Ia para teatro junto, ia para jogar tênis junto e tal. E ela se converte. E aí ensinaram para ela que não podia ter comunhão entre luz e trevas. E ela se afasta do pai. Qual é a reação do pai? A igreja roubou minha filha. E o pai ficou revoltado com a igreja. Ficou revoltado com Jesus. Detalhe, o pai era muçulmano. Detalhezinho, pequenininho, eu esqueci de contar. O pai perdeu a filha. Ele perdeu a filha para estar com Jesus. E um dia ela estava no seu quarto chorando, porque quando sentava à mesa para comer, o pai e os irmãos faziam chacota, porque ela baixava a cabeça para orar, e era uma ofensa. Era uma ofensa. E a família fazia o programa e não participava. Aí ela estava no quarto um dia chorando diante de Deus. E Deus falou para ela: enquanto você está no quarto chorando e orando, eu não tenho condição de falar para o seu pai. Vai lá e fala para ele. Mas fala para ele assim: pai, eu estou arrependido. Eu quero voltar a ter amizade contigo. Eu vou voltar a estar nos lugares onde você está. E voltar a ter amizade. Primeira coisa que aconteceu, quando chegava na hora do almoço, o pai parava tudo e pedia para ela orar.
E ela foi conquistando o pai. Resumo da história, toda a família se converteu. Eu conheço toda a família convertida, que eram muçulmanos. Porque a filha resolveu conquistar os pais. Seu pai não é cristão? Ainda. Ah, meu marido não é cristão? Ainda. Não é nada definitivo. Porque há esperança para a árvore, que mesmo cortada, no vapor da chuva vai brotar sem detensão. Aleluia. Há esperança. Amém? Há esperança. E você vai ganhar seus pais, você vai ganhar seu marido, você vai ganhar sua esposa. E queridos pastores, há uma estatística que diz o seguinte, que quando um jovem se converte, há 10 a 15% de chance de ganhar família. Quando uma mulher se converte, há 30 a 40% de chance de ganhar família. Quando um homem se converte, há 90% de chance de ganhar toda a família. Por favor, homens, ganhem sua família e tragam outros homens para a igreja. Seja um anzol de Deus. Seja uma tarrafa de Deus, melhor, né? Seja uma tarrafa de Deus para trazer muitos homens para a igreja. Mas eu estou me referindo à sua casa, tá? Leva a sua casa e ganhe pessoas ali. Amém, amados? Bom, posso seguir quanto tempo ainda? Quanto tempo? Acabou aqui? Está cansado? Não? Tá. Toda história, ainda as bíblicas, tem alguns aspectos que são um pouco complicados. Quando Deus fala assim, sai da tua terra e da tua parentela, não aconteceu. Por que não aconteceu? Estão comigo ainda ou não? Por que não aconteceu? Porque o pai de Abraão foi junto. Aí eles vão para Padã Arã. Quanto tempo ali? 75 anos. O que é que Deus estava esperando? Terá morrer. Quando Terá morre, Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela. Aconteceu isso? Não. Sim ou não? Por que não aconteceu? Gênesis 11, 31. O que diz ali? E tomou Terá a seu filho e a Ló. E a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele junto dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram a Arã, e ali habitaram. Capítulo 12, versículo 4. Ló foi junto. E você vai ver em diversos versículos do texto, assim, e Ló foi junto, e Ló foi junto, e Ló foi junto. Um carrapato terrível. E a história de Ló é uma das histórias mais miseráveis que tem na Escritura. Ló fala do homem sem visão. Ló fala da família que não ouviu a Deus. Porque quando Pedro descreve a Ló, fala de um homem justo. Mas era um homem justo que não escutou o Senhor. Porque se ele estivesse em Ur da Caldeia, se ele tivesse deixado Abraão partir sozinho, ele estaria salvo. No versículo 4, do capítulo 12, diz assim, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. E que mais diz aí? E Ló foi com ele. E Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Versículo 5. Tomou Abraão, sua mulher, e a Ló. E Ló junto. E Ló junto. Ló vai junto. Capítulo 13, versículo 7. Que diz a sua Bíblia? E houve contendas. Entre quem? Os pastores de Abraão
Os pastores de Ló. Você percebe que contende entre pastor é um negócio antigo? Você percebe que esse negócio vem lá de trás? Briga de pastor por causa de ovelha. Nós não inventamos isso agora. Já veio aí. Por que houve contenda? Porque Ló estava no lugar errado. Quando a gente está no lugar errado, as consequências acontecem. Não adianta mais. E aí o que Ló faz? Abraão chega para ele e fala assim: Ló, não dá para ficar junto. Não tem terra suficiente para os dois rebanhos. Então, Ló, você escolhe para onde você quer ir. E o que acontece? Versículo 9, capítulo 13. Não está a terra toda diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era boa, que era toda bem regada. A escolha de Ló, qual foi a base para a escolha? Facilidade de vida. Facilidade de vida. É por isso que nós não podemos escolher as coisas pelo aspecto fácil ou difícil. Nós temos que escolher as coisas por aquilo que é de Deus ou não. Você tem uma escolha a fazer. Você tem que perguntar: isso é de Deus ou não? Isso é justo ou não? Deus está comigo nisso ou não? Tem nada a ver com facilidade. Nós não temos opção pelo que é fácil ou pelo que é difícil. A escolha tem que ser: Deus está nisso. E tem até gente que diz: não, está dando tudo certo, então é de Deus. Não é bem assim não. Quem se lembra da história de Jonas? Deu tudo certo. Inclusive para o peixe. Deu tudo certinho. E o peixe gostou. O alimento daquele tamanho lá. Deu tudo certo. Deu tudo certo porque havia navio no porto. Deu tudo certo porque ele tinha dinheiro para pagar. Deu tudo certo porque o capitão do navio deu espaço para ele. Deu tudo certo. Até que uma pessoa no lugar errado começa a dar prejuízo para o seu redor. Começa a perturbar o ambiente. Lembra disso? Não. Vê uma tempestade, o pessoal pergunta: tem alguém no nosso meio que está dando azar? Desculpa, mas que é o pessoal de fora que está falando, tá? Tem uma pessoa aqui que está dando azar. Aí começa a perguntar: e onde é que está Ló? No meio da tempestade? Onde é que está Jonas no meio da tempestade? Dormindo. Meu Deus do céu. Pode tempestade, gente jogando coisa para fora do navio, o cara dormindo. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela entra no processo de letargia, insensibilidade espiritual. Aí vamos acordar. Escuta, você serve a quem? Ele fala assim: eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, inclusive o mar. Aí pergunta: o que você fez? O que ele fala? Lembra o que ele faz? Não. O rapaz era tão sem iniciativa que pede para o pessoal jogar ele no mar. Ele não é capaz nem de pular. Gente fora do lugar dá prejuízo para os outros. Gente fora do lugar causa problema para o ambiente. Você quer abençoar as pessoas ao seu redor? Ache o seu lugar no Senhor e cumpra o seu papel. É o que aconteceu com Ló. A peleja começou. Aí quando Abraão fala para ele escolher, ele escolhe o lugar fácil. Olha só, levantou os olhos, viu toda a campina, que era boa, bem regada. Isso foi antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E o texto diz, versículo 10, era como o jardim do Senhor. Quando a gente está fora do lugar e fora da visão de Deus, a gente acha que as coisas são do Senhor. Não, é de Deus, está dando tudo certo, olha. A gente vê segundo a aparência. Versículo 12. O que diz na sua Bíblia? Habitou Abraão na terra de Canaã.
Por favor, leia o restante da frase bem pausadamente. Presta atenção no tempo dos verbos, no modo dos verbos. E Ló, nas cidades de Campinas. Levou suas tendas até Sodoma. Tem outra versão aí, não? Na minha versão, o verbo está no gerúndio. Ia armando a sua tenda até Sodoma. Porque onde é que a gente vai encontrar Ló? No capítulo 13, depois do capítulo 13, a gente vai encontrar Ló sentado à porta da cidade. Sentar à porta da cidade significa que ele tinha agora em Sodoma uma posição de autoridade. Ele se misturou tanto com Sodoma que agora ele é reconhecido como autoridade. Agora eu pergunto a vocês, o que é melhor? Morar em Canaã, região difícil, montanhosa, ou ser juiz, autoridade em Sodoma? Fala para mim. Amados, morar num lugar com falta, comer farinha seca, não é melhor morar nesse lugar com a paz de Deus do que ter uma mesa farta sem Deus? Não é isso que o livro de Provérbios nos ensina? Ele agora era autoridade. Foi armando a sua tenda. Amados, a nossa vida não se deteriora de vez. A gente vai permitindo concessões, a família vai se estragando aos poucos. Hoje de manhã estava conversando sobre o processo de corrupção. Processo de corrupção ou processo de oxidação é a mesma coisa. Nenhuma peça de aço ou de ferro, de um minuto para o outro, se enferruja. É uma corrupção, é uma pequena concessão, é um pequeno desvio, é uma pequena maneira de fazer que não sai de acordo com Deus. Daqui a pouco a gente percebe que o nosso coração está completamente comprometido com aquilo que não é do Senhor. Ninguém se desvia de vez. A gente vai se afastando aos poucos. Vai permitindo afastamento aos poucos. E Ló foi armando as suas tendas e no fim comprou uma casa, ou construiu uma casa dentro de Sodoma, porque é nesse lugar que os anjos encontram Ló, dentro de casa. Vocês se lembram da história, não? Lembra? É por isso, amados, que eu afirmo a vocês que é uma das histórias mais tristes da Escritura. Deus vai destruir Sodoma, conversa com Abraão, mas deixa eu só voltar um pouquinho. Quando Abraão fala para Ló escolher para onde queria ir, Ló se aparta, Deus chama Abraão fora da tenda. Vocês sabem o que Deus mandou ele fazer, não? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Esta terra é para a tua descendência. Ou seja, Abraão não tinha autoridade para dar nada para Ló. Quando Abraão propõe a Ló que escolha onde ele quiser ir, Abraão estava comprometendo a herança da sua descendência. Nós, pais, não podemos comprometer a herança dos nossos filhos. Quando a mãe de Sansão foi instruída por Deus, o Senhor fala para ela que uma vida de santidade por causa do seu filho. Jesus diz assim: por amor deles eu me santifico. Por que nós, os pais, precisamos ser santos? Por causa dos nossos filhos. Você precisa ser um homem reto por causa dos seus filhos. Você precisa ser uma mulher reta por causa dos seus filhos. Você precisa ser uma pessoa verdadeira por causa dos seus filhos. E não somente seus filhos, mas os seus netos. Eu vou dizer algo aqui, não como avô, mas só Deus sabe a gratidão que eu tenho a Deus em ver meus netos, e principalmente minha neta, comprometida numa obra como a qual ela está, de trazer mais de 1.500 afegãos para o Brasil. E foi uma obra que Deus usou ela, uma menina que na época tinha 13 anos, e resolveu se dedicar a cuidar de mulheres abandonadas, com 13 anos de idade.
e resolveu fazer direito para que esse ministério se cumprisse. E Deus, por caminhos milagrosos, foi levando ela a trabalhar com os afegãos. Vocês acompanham? Vocês acompanham? Eu louvo a Deus. Eu não tem nada mais precioso que isso. Ah, não, minha neta se casou muito bem com o príncipe da Arábia, tem muito dinheiro. Não me alegra isso, não me alegra. Mas me alegra ver minha neta e os meus netos servindo ao Senhor. Não há alegria maior do que essa, do que ver os nossos filhos servindo a Deus. Mas nós, e por causa disso, não podemos comprometer a herança deles. E a gente compromete a herança deles quando nós não somos comprometidos com o Senhor. Ah, mas eu não tenho filho ainda. Se prepare. Davi será homem santo. Daniel será homem santo. E os seus filhos serão santos. Porque se a raiz é santa, os frutos serão santos. Amém, meninos e meninas? Ah, não estou nem pensando em casar ainda. Seja santo desde já. Seja santo desde já. Vai preparando a sua casa, ainda que ela não exista. Vai preparando. Mas deixa eu voltar para o triste Ló. Quando os anjos chegam na cidade, Ló está sentado na porta da cidade. E os anjos falam para ele que eles vão destruir a cidade. Vocês se lembram qual é a proposta de Ló? Lembra ou não? Ló chama os anjos, vai para a casa dele, ele vai fazer um banquete para os anjos. Gente, o que ia acontecer? Ia descer fogo do céu, ia descer enxofre, e o homem chama os anjos para banquete. Que falta de senso de oportunidade. Como é que eu chamo isso, gente? Ajuda-me. Que sujeito tanso. Não sei se tem essa palavra aqui. Sem noção. Sem noção. Gente, vai haver uma destruição. E nós vamos fazer um banquete. Mas você não encontra gente assim, não? Sabendo que a gente tem pouco tempo de ministério. Sabendo que Cristo vem. Sabendo que vai haver uma grande perseguição sobre a igreja. Não muito depois desses dias. Como é que deve ser a nossa vida? É uma vida de banquete? Ou uma vida de trabalho? Conta para mim. Nós não podemos falar muito de Ló, não. Porque nós encontramos uma igreja hoje que casa, está sem casamento, compra, vende, planta, colhe. Mas nós temos tempo para isso. Nós não deveríamos estar aplicados em salvar gente, para que o maior número possível se encontre com o Senhor. Não estou falando de você parar de trabalhar. Mas estou falando que você tem que usar tudo que você puder para que pessoas se encontrem com o Senhor. Porque nós temos pouco tempo. Quantos anos nós temos mais, amados? Eu não sei. E eu menos tempo que vocês. Porque são duas possibilidades. Ou o Senhor ir ou eu ir. É 50% de chance. Ou ele vem ou eu vou. Hã? O encontro é certo. Então, já que é certo, eu tenho que dedicar minha vida. Amém? Os anjos não aceitam. Os anjos falam, não, vamos embora. Aí Ló, eu não estou lendo os textos não, porque tem muita coisa. E Ló fala para os genros, as meninas eram comprometidas. E fala para os genros, os futuros genros. Gente, nós precisamos sair porque a cidade vai ser destruída. O que é que os genros fazem? Zombam de Ló. Veja que tipo de homem com os quais iam essas meninas se casarem. Quer dizer, Ló ia ter dois inimigos, porque zomba do sogro. Vocês percebem, amados, que Ló estava totalmente metido na cultura de Sodoma? Eles zombam. Agora, um parênteses.
Por que Sodoma foi destruída? Gente, fala aí, vai. Pecado. Mas qual o pecado? Hã? Ezequiel explica que ela foi destruída por causa de próspera ociosidade, fartura de pão e não cuidava dos pobres. É que a gente acha que era pecado sexual. O pecado sexual é consequência da próspera ociosidade. Você conhece aquele versículo que diz assim, mente vazia? Aconteceu com Sodoma. É que a gente acha que Sodoma é um negócio, pecado sexual, orgia. Não. Próspera ociosidade, fartura de pão e não se importava com os pobres. A gente corre esse risco? Não. Próspera ociosidade. O que você faz na igreja? Não faço nada não, sou só membro. Querido, o que você quer ser mais? Só tem 2 cargos na igreja, cabeça e nós. Se você não quer ser nós, você quer ser cabeça? Se conforme em ser nós. Trabalhar. Próspera ociosidade. Só tem valor para Deus o que você faz para Ele. O que eu faço para mim não tem valor. E todo o nosso trabalho no Senhor não é igual. Prosperosidade, fartura de pão e não se importava com os pobres. Sério? Muito. Por isso Sodoma foi destruída. Se nós estamos incorrendo no mesmo pecado, pesa sobre nós possibilidade de destruição. Junto com quem não conhece o Senhor. Voltando para a história. Quando os anjos entram na casa de Ló, o que acontece com o povo da cidade? Vocês se lembram? Diz o texto: homens, mulheres e crianças golpeiam a porta de Ló. Para quê? Porque eles queriam abusar sexualmente dos anjos. Homens, mulheres e crianças. O erotismo, a sensualidade, ou melhor, o sensualismo, está hoje em todo lugar. Você encontra criancinhas já erotizadas, já com a espadão na cabeça. Hoje nós vivemos exatamente como vivia naquele tempo. E por quê? Próspera ociosidade, fartura de pão e não se importava com os pobres. Você quer escapar disso? Deixa a ociosidade e se aplica no que Deus quer. Aí não vai haver espaço para o inimigo na nossa vida. Os anjos chegam ali e querem, a cidade chega ali e quer abusar dos anjos. O que Ló faz? É o extremo do nonsense. É o extremo, como é que eu diria, gente? Da loucura. O que Ló faz? Oferece as filhas. Deus do céu, como um homem pode entregar as filhas para serem abusadas, violentadas? Até onde um homem desce? E qual era a intenção dele? Proteger os anjos. Veja que loucura. Não são anjos que se protejam. Ué, se vira. É anjo. Mas a mais é falta de noção. É loucura. E ele está lá discutindo um pouco da cidade. Aí parece que os anjos perdem a paciência. E pega ele e arrasta para dentro. E sai. Ele e a sua família. Mas tem uma ordem. Qual é
é salvo. Que é a ordem que os anjos dão. Hã? Você sabe que esse verbo aí é um verbo interessante? Que não é simplesmente voltar os olhos para trás, mas é voltar atrás. É mais do que olhar. E é o que aconteceu com aquela mulher, ela voltou atrás. Aí você percebe que havia uma eminência parda na vida de Ló, que foi o que fez Ló ir construindo as tendas até Sodoma. Aqui é dedução minha, que a mulher e as filhas foram empurrando Ló para dentro de Sodoma. Sabe aquela história? A gente está na tenda, pai, lá em Sodoma inauguraram o shopping Sodoma Mall Center. E nós... Vamos lá, pai. Ah, pai, está muito longe, está gastando muito combustível com os camelos, né? Vamos chegar mais para perto, pai. Vamos chegar mais para perto, pai. Todo mundo vai. Todo mundo vai. No fim estava lá. Por que eu digo isso? Por causa dessa atitude dela de voltar. Pior. Os anjos tiram e diz para Ló, sobe a montanha. Vá para a montanha. E o que ele faz? Eu não vou querer ir para a montanha. Montanha é difícil. Me deixa ficar aqui em Zoar. Zoar está na mesma campina. Ia ser destruída. E sabe o que significa Zoar? Não. Insignificante. Sem sentido. E é esse lugar que ele escolhe. E entra lá. E a cidade é destruída. Não é destruída com ele. Ele foge. E para onde eles vão? Sobe as montanhas. E vão para onde? Que se lembra? Vão morar numa caverna. Não é tenda mais, agora é caverna. Um lugar insalubre. Um lugar onde a luz não brilha. Um lugar de escuridão. E é lá nessa caverna que as filhas fazem o que fazem. Esse era o padrão delas. Não havia temor de Deus. Embebedam o pai e deitam com o pai e produzem 2 filhos, Moabe e Amon, que foram os piores inimigos do povo de Deus. Que história miserável. Não precisamos ser Ló. Nós não precisamos ser Ló. Nós somos filhos de Abraão. O caminho de Ló não é o nosso caminho. O nosso caminho é o caminho de Abraão. Eu quero convidar você nesta manhã a assumir isso com Deus. Senhor, o meu caminho é o caminho de Abraão. Amém. A minha casa é o caminho de Abraão. Amém. É o caminho de Ló. E nós podemos reafirmar o que nós cantamos no começo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não temos nada a ver com Ló, mas nós não somos filhos de Ló. Nós somos filhos de Abraão. Podemos orar? Eu quero desafiar os meninos e meninas aí a projetar uma casa como a tenda de Abraão. Minha casa vai ser como a tenda de Abraão. Uma casa a serviço do Senhor. Amém? Você pode orar? Pode falar com Deus? Por favor, fale então. Você pode orar, tá? Pode curvar sua cabeça e falar com o Senhor. Fazer a sua escolha, é uma questão de escolha. Que caminho você vai seguir? Ó Jesus. Ó Jesus. Se alguém quiser levantar sua voz, não importa se é homem, mulher, criança, se quiser levantar sua voz e orar por nossas famílias, eu pediria que você fizesse isso. Alguém ore por nossas famílias. E dedica nossas famílias ao Senhor, por favor. Aquele que sentir uma ou mais orações, por favor, deixa Deus guiar você agora.
Deixa Deus guiar você. Abra a sua boca e intercede por cada um de nós, por cada família aqui representada. Ore pela igreja, por favor. Jesus, entronizamos o teu nome aqui em cada família, em cada lar, Senhor. Pedimos, Pai, para que o Senhor venha estar quebrando corações, Senhor, quebrando visões a respeito daquilo que é humano, daquilo que é mortal, daquilo que é de pouca significância, Senhor, e direcionando os olhos de cada uma das famílias, Senhor, aquilo que é eterno, aquilo que dura, Senhor. Pai, que cada um de nós possamos colocar o nosso coração no bom tesouro que é o Senhor. Amém. Não nas riquezas infrutíferas dessa terra, Senhor, mas na tua gloriosa presença, Jesus. Que tenhamos no nosso coração o Senhor como uma pérola de grande valor em nossas vidas. Amém. Que os nossos olhos, Senhor, brilhem somente quando olharmos para a tua face, não para as coisas desse mundo, Pai. Amém. Venhamos realmente a ser como Abraão, Senhor, que correu diante do Senhor, que foi aonde o Senhor queria que ele estivesse, e não onde era mais confortável, onde era mais cômodo, Senhor. Sejamos como Davi, Pai, que seguiu mesmo em meio às dificuldades, meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição. Amém. Possamos ter esse coração, Jesus, um coração que segue independente das circunstâncias. Amém. Amém. Será que uma irmã, uma senhora, uma menina, pode orar também por nós? Senhor, eu consagro, Senhor, a ti, a minha casa, Senhor. Senhor, que a minha casa, Senhor, seja uma casa redentora, Senhor. Seja uma casa onde o Senhor, ó Pai, seja glorificado através da vida dos meus filhos. Senhor, que através dos meus filhos, os filhos dos meus filhos, outras famílias sejam alcançadas, Senhor. Famílias restauradas, Senhor. Senhor, que o Senhor nos use, Senhor, mesmo como canais de redenção, Senhor. Senhor, que a minha casa, Senhor, seja um lugar que eu possa alcançar meus vizinhos, as famílias do Atuba, Senhor. Senhor, nos usa, Pai, nos direciona, Senhor. Peço pela vida das minhas irmãs aqui. Nos traz sabedoria, Senhor, nos traz direção para sermos mulheres sábias que cumpram o seu papel, Pai, que auxiliem, Senhor, os nossos maridos. Senhor, que sejamos pastoreadas por eles, Pai, para que possamos, Senhor, ter uma casa ordenada diante do Senhor, para alcançar e ordenar também a vida de outros, Pai. Nos auxilia nisso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Consagra o nosso lar, Pai, ao Senhor, os nossos filhos, que nós sejamos instrumentos do Senhor. Amém. Senhor, eu oro pelos homens dessa congregação, para que o Senhor nos levante com coragem. Coragem de subir o monte. Coragem de ouvir tua voz. Coragem de entrar pelo caminho estreito. Coragem de sofrer por causa do teu nome. Coragem de ir contra o curso desse mundo. Coragem de abandonar o desânimo e a preguiça. Coragem de ensinar o caminho que deve ser andado para suas esposas e seus filhos. Coragem para te ver face a face, Senhor, e receber tua instrução. O Senhor tem chamado homens valorosos, homens valentes, que se prostram diante do Deus vivo e ali recebem o alimento, e ali tem para dividir com a sua família, e ali tem para dividir com seus vizinhos. O Senhor
Senhor tem chamado homens comprometidos com a verdade. Amém. Homens comprometidos com o trabalho. Amém, Senhor. Homens comprometidos com a obra. Homens que não se inclinam às coisas desse mundo. Senhor, que a verdade ensinada